Shalom! Este é um vídeo tutorial para orientar os crismandos com relação aos estudos em preparação para receber o sacramento do crisma. Devido à pandemia do coronavírus, todas as atividades pastorais presenciais foram suspensas, mas para que possamos dar continuidade na formação, eu estou gravando esse vídeo tutorial para orientar vocês em relação às aulas. No nosso primeiro encontro, que foi presencial, o tema foi a criação, o universo e o homem que tem como origem Deus. E vimos que na obra dos 6 dias, Deus criou a luz, os céus, os oceanos, os continentes, o reino mineral, vegetal. No 6º dia Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, e tudo que Deus fez, Deus viu que era bom. Mas nós vivemos nesse momento uma pandemia mundial de um vírus que ninguém sabe de onde surgiu e nem tem vacina aqui para curar ou combater isso. E aí surge a questão: como conceber a ideia da existência do mal num mundo que tem como origem Deus, que é o sumo bem, que é o amor. O relato bíblico do Gênesis diz que tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Como que hoje a humanidade é assolada por uma peste? Nós vemos que Deus, quando cria o universo homem, ele está manifestando a sua glória. E para torná-la conhecida, ele vai fazer o homem um ser inteligente, dotado de faculdades que o possibilita conhecer a Deus, independente da sua fé, partindo exatamente da própria criação, observando a criação, chegar a evidências da existência de Deus. E que Deus criou o homem por último, provendo a este todas as criaturas. O homem é a coroa da criação. O homem é o elo de ligação entre as criaturas terrenas e as criaturas celestes. Deus abençoa Adão e dá a ele autoridade sobre todas as criaturas. E vemos que o homem vivia em harmonia no paraíso. Mas então, como conceber a ideia da existência do mal no mundo que tem como origem o sumo bem? Esse é o tema dessa segunda aula, a origem do mal, pecado original, ou simplesmente a origem do pecado. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador. E eu pretendo te chamar de Deus. No último encontro, foi solicitado que fizessem a leitura do capítulo 3 de Gênesis. Esse texto relata justamente a queda dos nossos primeiros pais, né? Só que antes de destrinchar esse texto, é interessante recapitularmos o primeiro encontro, em que Deus cria o homem e o coloca no paraíso chamado Éden. E a solidão do homem incomoda Deus. E Deus provê a ele uma companheira que institui a família. E Deus diz: multiplicai-vos e frutificai-vos e enchei a terra. E o homem gozava da comunhão com Deus no paraíso, com toda a criação. Um detalhe que é importante nós enfatizarmos é que quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, sim, de fato, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem possui 3 dimensões que o caracteriza a imagem e semelhança de Deus: espiritual, intelectual e física ou biológica. Espiritual, uma alma imortal como Deus, que é imortal. Uma alma espiritual como Deus, que é espírito. Mas também nessa alma, o segundo aspecto, a alma
Na alma existe um intelecto, uma faculdade que Deus dá ao homem para o conhecer, uma centelha da onisciência de Deus, que é inteligente, é sábio, é onipresente, onisciente. E também, por último, o aspecto biológico, físico, material. Se olharmos para a Trindade, Pai, Filho e Espírito, nós vemos em Jesus o Deus encarnado, as duas naturezas, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus revelou o homem ao próprio homem. Adão gozava de dons preternaturais. O que é isso? São dons que iam além da natureza humana. A imortalidade, a integridade moral, física, o conhecimento infuso. Adão não sofria das aflições desse tempo presente. Adão estava em comunhão com Deus, com ele mesmo e com Eva, sua parceira. Mas por que hoje o homem ele nega a existência de Deus? Ele vive um conflito interno dentro dele mesmo. E se não for a graça de Deus sobre o casal, não se consegue viver o desafio de uma vida a dois. O que aconteceu? Então Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, imortal, filho de Deus, em comunhão com Deus, feliz. Mas de lá para cá, o que aconteceu? Vamos então fazer a leitura do livro de Gênesis, no capítulo 3. Culpa original. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o seu Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não tocareis e não comereis, para que não morrais. Nós vemos aqui, nessa diretriz, uma evidência de que o homem era imortal. Vós não tocareis e não comereis, para que não morrais. Ou seja, ele era imortal. A morte é consequência da desobediência dos nossos primeiros pais. Ou não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que do dia que dele comeres, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Veja aqui a proposta da serpente. Se comeres, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para a vida e inteligência, tomou dele, comeu, e apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueiras, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram os barulhos dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei. O seu Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Teria tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O seu Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro sobre o teu ventre, e comerás o pão todos os dias de tua vida.
e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouvistes a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás delas com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado. Que és pó, e em pó há de tornar. Bom, nós vemos então aqui nesse relato do Gênesis alguns detalhes interessantes. A serpente, ela faz a proposta e Eva disse: não, se você comer, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Seus olhos se abrirão e sereis conhecedores do bem e do mal. Uma proposta ardilosa e ao mesmo tempo uma proposta interessante, ser igual a Deus. E Eva aceitou essa proposta. Na verdade, quando Eva aceita essa proposta, ela tinha em mente ser igual a Deus, ou seja, viver de um modo desregrado e não precisar mais consultar a Deus ao modo de viver, mas viver ao seu modo, ou seja, se fazer ser Deus. Esta foi a causa da queda da serpente, que levou também à ruína do homem, e todas as vezes que o homem não quer consultar a Deus, não quer viver de acordo com a palavra de Deus, com o manual de uso do mundo, que é a palavra de Deus, ele se faz seu próprio Deus e incorre no mesmo erro de Adão e Eva. E é interessante notar que a Bíblia fala que quando Adão e Eva comem do fruto, os olhos deles se abrem e eles veem que estão nus. Opa! Mas a nudez não é uma naturalidade? Deus não havia feito o homem e a mulher nus? Eles estavam nus, não era? E não se vergonhavam? Por que agora se vergonham? A Bíblia fala que eles viram que estavam nus e se esconderam, e tiveram medo. Então a proposta que a serpente fez a Eva não funcionou, não deu certo. O fato é que quando Deus faz o homem não tinha não só o intelecto para conhecer a Deus, mas Deus também vai colocar no homem os 5 sentidos, que são meios corpóreos de também conhecer a Deus. Aliás, o primeiro contato são através dos 5 sentidos, ou seja, fazendo uso dos sentidos da visão, da audição, do olfato, do paladar, do tato, o homem observa, contempla a criação, e essas informações, uma vez captadas pelos sentidos, são trabalhadas, racionalizadas pela inteligência, e a inteligência chega às evidências da existência de Deus. E quando Deus fez Adão, esses 5 sentidos estavam retos, ordenados, e a nudez era uma naturalidade. Mas agora, a partir do momento que eles ultrapassam o limite e desobedecem a Deus, já começa a aparecer, a surgir e manifestar as consequências do pecado. A visão, que era no sentido corpóreo para se contemplar a criação e chegar à evidência da existência de Deus, é agora motivo de dor. E é interessante notar que o pecado, ele geralmente se manifesta primeiramente através dos sentidos e
principalmente o sentido da visão. Eu vejo, eu cobiço, eu vejo, eu invejo, eu vejo, eu tramo, eu vejo, calunio, percebe? Então esses 5 sentidos que estavam reguladinhos assim como o seu intelecto são agora desordenados. A igreja vai dizer que a partir do momento que Adão e Eva comem do fruto proibido, vai invadir a natureza de Adão e Eva, que a igreja chama de concupiscência, ou seja, a tendência para o mal, a tendência para o pecado. Vai invadir a concupiscência e vai desordenar os cinco sentidos, o intelecto do homem. E aqui também é importante vermos uma coisa. Quando Deus questiona por que Adão come do fruto, qual é a resposta dele? A mulher que tu me deste do fruto e eu comi. Pois a culpa minha. E aí Deus questiona a Eva por que ela fez aquilo. Qual é a resposta dela? A serpente me enganou. Ou seja, jogou a culpa no demônio. E só faltou agora o demônio jogar a culpa em Deus. Fato é que o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, um ser livre e também com a capacidade de decidir as suas escolhas, o livre-arbítrio, Adão tinha a capacidade de escolher entre não comer do fruto de obedecer a Deus, mas também comer do fruto e desobedecer a Deus. E no abuso da sua liberdade, ele coloca a perder todas as coisas. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra, e de onde havia tirado, e expulsou-o, e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados, deu uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui, um detalhe interessante. As consequências da desobediência de Adão e Eva já começam a surgir aqui. O pudor, a perda da santidade, mas também a perda da comunhão com Deus. O Éden é a casa de Deus. Com quem você convive na sua casa? Com as pessoas que você ama. Quando Deus coloca Adão no Éden, está colocando Adão em sua casa. Está o chamando para um convívio harmonioso, comunhão plena com Deus. Mas Deus os expulsa a partir do pecado. Então, uma das consequências do pecado é a quebra da comunhão, é a perda da santidade, é a desordem da natureza humana. Mas outro detalhe interessante é que Adão e Eva, a partir do momento que eles pecam, eles ficam com vergonha e se escondem atrás das árvores quando Deus chama. E o Gênesis diz que Adão fez roupas de plantas, mas Deus não. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. Ou seja, se Deus fez roupas para Adão e Eva a partir de peles de animais, isso significa que Deus teve que sacrificar animais, tirar a pele e cobrir a nudez de Adão e Eva. Esse pequeno detalhe, sabe para onde que aponta? Para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado para com seu sangue cobrir a nudez do nosso pecado. Deus, que é onisciente, que sabe de todas as coisas, que prevê o futuro, vê o presente em toda parte e que sabia exatamente que Adão e Eva iriam pecar. Deus sabia que eles iriam pecar.
É a pergunta que surge. Por que Deus colocou essa árvore no meio do jardim? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança livres. Nós não somos marionetes. Deus, quando fez Adão, deu a ele liberdade e livre-arbítrio. Colocou ali aquele limite, a diretriz. Ele poderia muito bem ter rejeitado a proposta da serpente, né? Mas alguns teólogos vão dizer que Deus, tudo o que acontece, ou é vontade de Deus, ou é permissão de Deus. Porque Deus é todo poderoso e nada foge ao seu controle. Se uma coisa acontece, ou é sua vontade, ou é sua permissão. Foi vontade de Deus o pecado de Adão e Eva? Não. Mas ele permitiu. E por quê? Em vista de uma redenção. Em vista de uma redenção ainda maior. Os santos da igreja dizem que se Adão e Eva não tivessem pecado, ainda assim Jesus teria vindo. Mas não para remir os nossos pecados, porque não haveria, mas sim para estar conosco. Jesus é Emmanuel, é o Deus conosco. Se Adão não tivesse pecado, ainda assim Jesus teria vindo nos visitar para estar conosco. Mas agora, a partir do pecado de Adão e Eva, Jesus vem não só para estar conosco, mas para nos resgatar. Deus sabia que Adão ia pecar e sabia também o que iria fazer depois que Adão pecasse. Ou seja, Deus já sabia que ele iria pecar e sabia que após o pecado de Adão e Eva, ele iria enviar o seu filho. E já aqui no Gênesis, Deus revela esse plano de redenção, de resgate, através de Jesus Cristo. Então, essa é a primeira Vamos fazer uma meditação sobre o Jardim do Éden, o paraíso terrestre. A Bíblia nos dá uma descrição de onde seria esse paraíso, né? Então, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de aves de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a ave da vida no meio do jardim, e a ave da ciência do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro é Fison, é aquele que contorna toda a região de Évila, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro, encontra-se aí também o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é o Geon, é aquele que contorna toda a região de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Então, nós vemos aqui, nesse relato do Gênesis, uma descrição geográfica da localização do Éden. Que nesse jardim do Éden tinha um rio que se ramificava em 4 braços. O rio Gion, o rio Fison, o rio Tigre e o rio Eufrates. O rio Gion e o rio Fison já não existe mais, mas o rio Tigre e o rio Eufrates existem até hoje, estão ali na região da Mesopotâmia, próximo do Egito, né? Então aqui nós temos uma pista de onde localizava o paraíso terrestre, o Éden. E é interessante notar que, segundo a arqueologia, os primeiros habitantes da Terra, os primórdios, né, o Paleolítico, o Homolítico, eles apareceram, surgiram exatamente nessa região, né, próximo ao rio Tigre e o rio Eufrates. Ou seja, uma evidência arqueológica e científica que corrobora
com o relato bíblico da existência do paraíso terrestre. Mas se nós formos lá hoje, na Mesopotâmia, vamos encontrar esse paraíso? Não. Por quê? Porque, como eu disse, Deus expulsou o homem e a mulher do paraíso. E eu acredito que esse paraíso, assim como a mansão celeste, ele foi recolhido por Deus e é um lugar que está reservado para os santos, né? E assim como Jesus veio para nos resgatar, ele veio também para reinaugurar esse paraíso terrestre. Outro detalhe também que nós podemos observar aqui no capítulo 3 de Gênesis, e diz o seguinte: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o seu Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto da árvore do jardim? Então nós vemos aqui surgir esse personagem, serpente. E essa serpente que faz essa proposta ardilosa para Eva e faz o homem cair, o homem pecar, né? O homem desobedecer a Deus. Mas espera aí. A serpente, ela é da família dos répteis, uma criatura feita por Deus. E tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Como agora a serpente aparece e leva o homem à queda? Nós precisamos entender isso. Um detalhe muito interessante que passa desapercebido. E uma falta de conhecimento do contexto vai levar a uma interpretação errada, né? Então, primeiro, o que nós precisamos entender? Quem escreveu o livro do Gênesis? Moisés. Assim como os outros 4, formando a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Foi Moisés que escreveu esse relato do pecado original. Moisés estava lá no Éden quando aconteceu isso? Não. Moisés é um personagem que vai surgir muito posteriormente. Né? Como que ele sabe então disso? Deus o revelou. A Bíblia é a revelação de Deus. Né? E quando Moisés escreve o relato do Gênesis, no capítulo 3, aonde ele está? Qual é o contexto histórico? Quando Moisés escreve o relato do pecado original, ele está no Egito. E no Egito, a serpente é considerada uma divindade, um falso Deus. Então, aqui a serpente é uma figura de linguagem. Na verdade, a serpente é o demônio, é o diabo. E quando Moisés escreve o relato do Gênesis, ele usa uma figura de linguagem, ou seja, ele associa essa falsa divindade da serpente ao demônio, né? Porque ele escreve para quem? Para os hebreus. Então ele está não só associando a figura daquela falsa divindade que é mal, que tenta usurpar a glória de Deus, com o demônio, que também é mal e que tentou usurpar a glória de Deus, que levou o homem também a se corromper por essa mesma causa. Né? Então é isso que nós precisamos entender. Não vai pensando que o diabo vai aparecer para você em forma de um réptil rastejando. Não vai. Né? Muito menos de garfo e chifre. Como que o demônio aparece e tem aparecido de tempos em tempos? Eu digo que nos dias de hoje ele tem adentrado em muitas famílias através dos meios de comunicação, principalmente a televisão, que é um recurso bom, feito pelo homem, pela inteligência que foi dada por Deus ao homem, mas que o homem tem corrompido. Como que ele entra através da televisão? Através dessas novelas, principalmente as novelas da Globo. Algumas novelas que até parecem serem bíblicas,
Mas na verdade de Bíblia não tem nada. Através das leis morais, das ideologias, né? E através de muitas pessoas que, assim como a serpente apareceu para Eva, parecendo ser amigo, querendo o seu bem, mas na verdade quero lhe propor algo que ultrapassa os limites estabelecidos por Deus. Então é isso que a gente aprende com esse cenário do pecado de Adão e Eva. As más escolhas dos homens e mulheres. O pecado original é o retrato das más escolhas. Então, nós temos o livre-arbítrio, a liberdade foi perdida e vai ser resgatada mediante Jesus Cristo. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ser livre não é fazer o que quer, porque a natureza ela foi ferida pelo pecado, ela foi manchada pelo pecado. Se eu fazer tudo o que eu quero, eu vou viver de uma forma desregrada. Se eu me deixar levar por todos os meus maus impulsos, os meus maus instintos, as minhas paixões carnais, eu vou viver uma vida desregrada. Ser livre é saber dizer não para as coisas que nos afastam de Deus. Ao ouvirem a voz da serpente no Éden, desconfiaram do plano do amor de Deus. Então, dar ouvido ao diabo, ao mundo, quando eu digo mundo, não estou me referindo ao universo, mas eu me refiro às más influências do mundo e da sociedade. Então, dar ouvido à serpente, dar ouvido ao mundo, é desconfiar do plano de Deus. Mas foi Deus que nos fez. Se Deus nos fez, Ele sabe o que é melhor para nós. E Deus nos fez por amor. E Deus é onisciente, Ele não erra. Então, se foi Deus que nos fez, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos ama e Ele não erra. Só podemos confiar em Deus, que não erra, que sabe o que é melhor para nós e que nos ama. Acabaram por permitir o conhecimento sobre o bem e o mal, o justo e o injusto, o alegre e o triste, a riqueza e a pobreza, a doença e a saúde, e etc. A liberdade humana. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, a capacidade de decidir as suas escolhas. Então foi como eu disse, né? Mas Deus não deu ao homem a licença para o pecado, pois Deus só desejou amor. Então não podemos confundir liberdade com libertinagem, o abuso da liberdade, né? A liberdade exagerada promove até hoje afronta às leis de Deus, e isso gera desobediência ao plano do amor de Deus e cria vários impedimentos à nossa vida. Pecado. O que é o pecado? Então, o pecado é a transgressão aos limites, às diretrizes, aos mandamentos, os preceitos estabelecidos por Deus. Então, Deus nos criou. Ele nos conhece melhor que ninguém. Ele sabe o que é melhor para nós. E nos deu o seu manual de instrução, a sua palavra. É como se um engenheiro construísse uma máquina e depois de construir a sua máquina, ele faz um manual de instrução para o usuário, para o operário que vai manusear essa máquina. Se o operário não observa as instruções do manual que foi feito pelo engenheiro que criou aquela máquina, ele vai quebrar essa máquina. Se eu pego um equipamento que ele funciona a 110 volts e ligo no 220, ele vai queimar. Se eu pego um veículo, um carro, em vez de eu colocar óleo lubrificante, eu coloco água, eu vou fundir o motor desse carro. Assim é na vida do homem, né? Este é o manual
de instrução do homem. E se não viver de acordo com esse manual, a tendência é o sofrimento, a expulsão da comunhão com Deus, perda da santidade, perda da felicidade, a frustração do plano do amor de Deus. Então, o pecado é isso. É toda desobediência aos mandamentos da lei de Deus. Mandamentos da lei de Deus. O pecado de Caim. Então, para que nós possamos entender melhor o que é o pecado original e quais as suas consequências, eu gostaria aqui de contar uma história que eu aprendi com o professor Felipe Aquino, um dos grandes evangelizadores do Brasil. Ele conta a história de um homem que tinha muitos filhos. Pensa aí, um pai de família que tem muitos filhos. E esse homem ele era muito rico, né? Detentor de uma fortuna muito grande. E esse homem, certo dia, decide apostar toda a sua fortuna para ver ela multiplicar. E ele perde essa aposta. Os filhos desse homem, quando ele morresse, iriam herdar toda a sua fortuna, toda a sua riqueza. Mas agora, como ele perdeu a aposta, os filhos dele vão herdar toda a pobreza, toda a miséria. Esse homem, ele existiu de fato. É Adão. E seus filhos somos nós. O que Adão apostou e perdeu? A imortalidade, a santidade, a justiça, a graça santificante, a filiação divina, o Éden, tudo que Deus havia provido a ele, de graça, por amor. E consequentemente nós. Se Adão não tivesse pecado, ele iria transmitir a sua prole, seus filhos, a nós, tudo que Deus deu a ele. A santidade, a justiça, a filiação divina, o Éden, a imortalidade. Mas, como ele apostou e colocou tudo a perder, nós vamos herdar toda a consequência. Consequência essa que já é manifesta na próxima geração. Os filhos, os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Né? É bem conhecida a história. Caim mata Abel. Caim era o filho mais velho de Adão. E Abel o filho mais novo. Certo dia, Caim era agricultor e Abel era pastor, né, de ovelhas e gados. E Caim oferece dos frutos a Deus. E Abel oferece um sacrifício. Ele pega ali aqueles animais e sacrifica e oferece a Deus. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. E Caim ficou com inveja, porque Deus rejeitou o seu sacrifício e aceitou o sacrifício de seu irmão Abel. E por causa disso, Caim vai cometer a tragédia de assassinar seu próprio irmão. E o que nós aprendemos com isso? Primeiro, por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim? Deus, como eu disse, conhece todas as coisas, Ele conhece o nosso coração. Ele conhecia o coração de Caim e sabia que o coração de Caim estava manchado pelo pecado do seu pai e que no seu coração havia maldade. Já no coração de Abel, Deus achou amor. Mas também,
podemos notar o seguinte: tanto os frutos de Caim como os animais de Abel são frutos da terra amaldiçoada por Deus. Porém, o sacrifício de Abel, de pegar aqueles animais e sacrificar, era uma prefiguração do sacrifício de Jesus. Caim pega ali aquele novilho, aquele cordeiro, e sacrifica a Deus. Uma prefiguração do sacrifício de Jesus, o cordeiro de Deus, que foi sacrificado pelos nossos pecados. Mas não somente isso, Deus preferiu a oferta dele porque foi uma oferta agradável, feita de coração, com amor. Tanto é que Caim, quando mata seu irmão e Deus o questiona porque ele fez isso, Deus fala: se no teu coração tivesse bondade, teria aceito o seu sacrifício. Né? Então, nós aprendemos que as consequências do pecado de Adão e Eva vão ser transmitidas de gerações em gerações até chegarmos a nós. Nós também carregamos as consequências, né? A concupiscência está em nós, todos nós, né? Então, essa é a parte que a gente trata dos pecados, né? Que na teologia nós chamamos de amartologia, né? Teologia do pecado. Espécies de pecado: pecados mortais, pecados veniais. O que são os pecados mortais? São aqueles pecados que transgridem os 10 mandamentos. Mas também pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave contra os 10 mandamentos ou a lei de Deus, né? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1855, desvia o homem de Deus. Assim como Adão foi expulso do Éden por causa do seu pecado, nós também, né, perdemos a comunhão com Deus. Os que praticam não herdam o reino de Deus. E lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, o apóstolo Paulo vai fazer uma relação de todos os pecados mortais que nos afastam de Deus. Esses pecados mortais, uma vez praticados, precisam ser confessados. A confissão auricular, ou seja, ao pé do ouvido do sacerdote. Jesus, certa vez, disse aos apóstolos, né? Eis que eu vos dou autoridade para perdoar os pecados. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados, aqueles a quem retiverdes serão retidos. Jesus dá autoridade aos apóstolos para perdoar os pecados. E os pecados veniais? São pecados leves, faltas leves. Pecado venial é o desvio do reto caminho de Deus. Não condena o pecador à morte da alma, não leva para o inferno, e sim ao purgatório. Pois nós vamos ter encontro para falar sobre o purgatório. Apesar de não ser um pecado de natureza grave, um conjunto de pecados veniais forma um pecado mortal. E se não confessados, pode levar à morte da alma sem arrependimento. Por isso tem que tomar cuidado com os pecados veniais, né? Por exemplo, uma pequena gula, uma mentirinha que não prejudicou ninguém, é pecado. Mas não é um pecado grave. Porém, se a gente não tomar cuidado com isso, o acúmulo desses pecados se torna um pecado grave. Por isso, esses pecados veniais, nós temos que, diante de um ato penitencial, né, no ato penitencial ali na Divina Liturgia, na Santa Missa, fazer um exame de consciência, apresentar esses pecados veniais, para que Deus, através do ato penitencial, pelo sacerdote, possa perdoar esses pecados veniais. Ok? É um tema polêmico sobre o pecado. Por quê? Porque todos nós temos pecado. E a verdade nos desloca, nos provoca, né? Ela nos inquieta, nos tira da nossa zona de conforto, porque todos somos pecadores. Não há como negar o pecado, porque ele se manifesta,
na nossa vida, né? Mas é um assunto polêmico, alguns até tentam negá-lo, mas se não existe o pecado, por que Jesus veio? Né? São João Batista vai apresentar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? É um tema polêmico, complexo e também constrangedor, mas que é fundamental para nós entendermos a origem do mal no mundo. Por que nós somos assim? Né? Porque o mal se manifesta na nossa vida. Né? Então, nós vimos no vídeo anterior falando sobre a origem do mal, as consequências do pecado, mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Jesus é o novo Adão, porque se Deus é todo-poderoso, Shaddai, todo-poderoso, tudo o que acontece ou é da sua vontade ou é da sua permissão. Os planos de Deus não se frustram. Deus sabia que Adão iria pecar, mas também sabia o que iria fazer a partir do momento que Adão pecasse. E ele vai dar pistas desse plano de redenção, como nós vimos ali naquele ato tão singelo de sacrificar animais, tirar a pele e fazer as roupas para cobrir a nudez de Adão e Eva, apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado para com seu sangue cobrir a nudez do nosso pecado. E nós vemos também, quando Deus repreende a serpente, no capítulo 3, versículo 15, que Deus diz: colocarei ódio entre ti e a mulher. Deus diz assim para a serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro sobre o teu ventre, comerás o pó todos os dias de tua vida. Andarás de rastro, na verdade aqui, Deus estava revelando a vitória de Cristo sobre Satanás e seus demônios. Andar de rastro é rastejar, é estar ao chão, é um sinal de derrota. A derrota de Satanás e a vitória de Cristo sobre o demônio e seus anjos decaídos. Então aqui Deus já revela que Jesus, através da sua paixão e morte, ele vence o império da morte e o império do mal. Né? E diz Deus: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui em Gênesis 3,15, a teologia chama de proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio do evangelho. Aqui Deus já revela também a redenção da humanidade, e que essa redenção se daria através de seu filho, mas que viria através de uma mulher. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Né? Se existe uma inimizade que Deus colocou, foi entre essa mulher e o demônio, entre o filho dessa mulher e os filhos do demônio. Que mulher é essa? Nós vamos ver daqui a pouco. Então, a notícia que eu tenho para dar para vocês é que Jesus é o novo Adão. Os planos de Deus não se frustram. Deus criou o homem para que ele fosse feliz. Os planos de Deus jamais vão se frustrar. Deus queria que Adão tivesse pecado? Não. Mas ele permitiu. Permitiu por quê? Em vista de uma redenção maior. E sabia o que ele iria fazer. Que seria uma redenção através de Jesus Cristo. Jesus é o novo Adão. A carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, vai dizer o seguinte: justificados, pois, pela fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça,
na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Por isso, como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos o gênero humano, porque todos pecaram. Se por um homem Adão entrou o pecado, também por um homem Jesus entra a salvação. Mas Jesus, ele é o novo Adão. E o que Adão apostou e colocou a perder lá no Éden, Jesus vai resgatar, vai comprar de volta a preço de sangue, através da sua paixão e morte na cruz do Calvário. O que Adão apostou no Éden e perdeu, Jesus resgatou de volta através da sua paixão. Jesus, ele é o novo Adão. Então, se Jesus, ele é o novo Adão, quem é a nova Eva? Essa é a pergunta que surge. Quem é a nova Eva? É justamente aquela mulher onde lá no Gênesis 3,15 Deus diz: coloquei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Quem é essa nova Eva? Maria é a nova Eva. Observam que o pecado, ele entrou no mundo pela desobediência de Eva a Deus. A salvação entra no mundo pela obediência de Maria a Deus. O pecado entrou no mundo pelo sim de Eva a serpente. A salvação entra no mundo pelo sim de Maria a Deus. Faça assim em mim, segundo a tua palavra. Eva é a porta de entrada, ela é a brecha de entrada do pecado. Maria, ela é o portal de entrada da graça. Os apóstolos, o apóstolo Paulo, ele observa lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, e 1 Timóteo 2, 4, que o demônio não tentou primeiro Adão, ele tentou primeiro Eva. Deus disse: o pecado entrou no mundo por uma mulher, a salvação também entrará por uma mulher. E da mesma forma que Deus fez a primeira mulher, Eva, sem pecado algum, santa, pura, imaculada, ele também vai fazer a mãe do Salvador, Maria, a nova Eva. É interessante notar que Eva leva Adão a pecar no Éden. Maria leva Jesus a nos redimir no Calvário. Maria foi a única pessoa que esteve com Jesus do nascer ao morrer. Ela encontra Jesus no caminho do Calvário e o acompanha até o alto do Gólgota e está ali com ele a todo momento. É interessante notar que a Eva, quer dizer, mãe de todos os viventes. Maria é mãe de todos aqueles que recebem uma nova vida através do batismo. Qual é o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Quem instituiu esse mandamento? Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus com o Pai desde sempre, antes de todos os séculos. Então o próprio Cristo instituiu o quarto mandamento. Não seria ele que iria quebrar esse mandamento, transgredir o quarto mandamento. E ele vai honrar a sua mãe. Quem de nós teve condições de escolher a mãe que tem? Embora amamos a nossa mãe, mas todos nós não podemos escolher a mãe. Mas Jesus, que é Deus, ele pôde escolher a sua mãe. E podendo escolher a sua mãe, não vai escolher uma escrava, mas sim uma rainha. Não vai escolher uma pecadora, mas sim uma santa. Filho de peixe, peixinho é. Se Jesus é o Cordeiro Imaculado, ele só pode vir de um ventre imaculado. Se o quarto mandamento era honrar pai e mãe, Jesus vai honrar a sua mãe. E vai livrá-la de toda a culpa, de todo o pecado, de toda a mancha, de toda a transgressão de Adão e Eva. Por quê? Porque do ventre de Maria
viria o Salvador. Deus jamais permitiria que Satanás apontasse o dedo no nariz de Jesus e dissesse: tu és filho de uma pecadora. Não. Jesus é o Cordeiro Imaculado que vem de um ventre imaculado. Maria, nova Eva, é aquela que Deus lá no Gênesis já diz que Deus colocaria inimizade entre o demônio e esta mulher. Maria é o pé que esmaga a cabeça da serpente. Maria é a nova Eva. Então, eu finalizo aqui, né, esse ciclo de 3 vídeos tutoriais com relação ao tema do pecado original. No final dos slides tem uns exercícios, e para que você valide essa aula, né, como nós não vamos ter aula presencial, mas para que você valide essa aula é necessário que você assista esses vídeos, acompanhe pelos slides e leia a apostila e responda esse questionário. Tá? Responda esse questionário, envie pelo grupo do WhatsApp que nós vamos validar essa aula. Você envia o questionário com o seu nome, né, a sua turma, tudo certinho, nós vamos validar essa aula. Ok? Que Deus te abençoe. Vamos juntos caminhar, crescendo na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.